tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos, porque a gente vai ler direto nas cartas, todos que entrarem pelas cartas, começou lendo isso em Efésios. Nós vamos ver a todo momento, fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Amém? Pode perceber isso. Pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Tudo vai falar assim, em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Sempre, sempre. Amém? Sempre. É claro que o justo viverá da fé, de fé em fé, em Jesus. Amém? Porque o Senhor é o centro da salvação. Nós temos que entender isso, amém? E tudo isso ocorreu, que a Bíblia chama de graça, pela graça. Pela graça nós sabemos o quê? O que nós aprendemos mais? Um favor imerecido. Nós não merecíamos. Amém? Nós estamos vendo no mundo todo uma confusão incrível. Porque ninguém tem uma verdade absoluta. O único ser humano que está em paz, não se encontra nessa confusão, perturbado, é o povo que se encontra em Cristo. Verdadeiramente. Amém? Pela fé no Senhor Jesus, tudo muda na vida do ser humano. E é pela graça. A graça é o agir de Deus. E nós vamos ver o Espírito Santo usando os apóstolos para combater os judeus que pensavam que poderiam ser salvos sem a fé em Jesus. Eles acreditavam que eles, por serem descendentes de Abraão, eles eram salvos por causa da lei. O Espírito Santo vai usando os apóstolos direto para falar que não é pela lei, é pela graça, é pela fé em Jesus. Amém? Isso, nós temos que entender isso porque é o que está escrito na Bíblia. Não é pela lei. A lei é o que? Os mandamentos. Mandamentos, o que foi? O que a lei mandou? A Bíblia chama de as ordenanças. As ordens. Só que ninguém obedeceu. Ninguém conseguiu cumprir. A Bíblia diz que a lei não salvou ninguém. É o que a Bíblia diz. Amém? A lei de Deus dada a Moisés. E Paulo fala, quando eu não sabia da lei, eu estava tranquilo. Mas quando ela se apresentou a mim, ele fala assim, eu pensei que era para eu viver, ele fala assim, morri. Porque se o mandamento não tivesse falado, não adulterarás, ele falou, estava bem. Mas quando falou, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, ele pensou que era para a vida, foi para a morte. Porque matou ele. Por quê? Ele viu que ele era incapaz de obedecer. Amém? Incapaz. Então, um troço que você recebe como a lei e não consegue, a lei de Deus, e não consegue obedecer, ele pensando que agora vem os mandamentos de Deus, ele morri, me matou. O capítulo 7 de Romanos está falando disso.
Aí ele fala, o problema não eram os mandamentos. Ele fala, o problema não é o mandamento não. Ele falou, porque o mandamento é bom. E ele diz, o mandamento de Deus é bom, só que o mandamento é espiritual, porém eu sou carnal. Ele fala, porém eu sou carnal. Então não tem como, o que ele está falando? Não tem como obedecer o mandamento sendo carnal, ele está falando. Aí é quando ele, apavorado, diz assim, miserável homem que eu sou. Amém? E o mandamento da Bíblia diz, não, o mandamento não veio, a lei, não veio para salvar ninguém, não. É o que a Bíblia diz. Que a lei não veio para salvar ninguém, não. A lei de Deus só veio para o homem reconhecer o pecado. Só veio para revelar o que Paulo falou. Que ele viu que não dava, ele viu morrer. Amém? Amém ou não amém? Estamos entendendo? Porque quando a gente entende, irmão, o que é o espiritual, as coisas mudam. Não adianta uma aceitação intelectual. Não adianta eu acreditar em Jesus histórico. A palavra é muito mais profunda do que isso. Eu aceitar alguns credos, algumas doutrinas, acreditar em Jesus que morreu lá na cruz, quase todo mundo aí acredita. Mas é muito mais do que isso. Amém? Amém ou não amém? E isso é o quê? Aí quando vem o Evangelho, e Paulo gasta tempo com as cartas aos Romanos, em Gálatas, gasta muito tempo em Hebreus, o autor gasta tempo com isso ali, para falar que não é pelas obras da lei. Porque nas obras da lei, o que eles queriam? Que a glória fosse deles. Eles praticavam algumas coisas, os rituais, e achavam que estavam certos. Amém? Os rituais, a circuncisão, aquelas ordenanças, eles praticavam algumas coisas e achavam com isso, e achavam que já estavam bem com Deus e salvos. O apóstolo Paulo fala, pode esquecer. Salvação só pela fé em Jesus. A Bíblia diz que nós não tínhamos esperança, nós, gentios. A Bíblia diz que eles tinham, porque a promessa era para eles. Nós não. Amém? Então o Espírito Santo vai revelar que não é pela lei, é pela graça. Lembra-se, lei é por mérito nosso. Pela graça, mérito de Cristo. Amém? Amém? E graça significa o agir de Deus em nossas vidas. Graça. A Bíblia diz em 1 Pedro que Ele é o Deus de toda graça. E graça é tu receber o que tu não merece. É Deus decidir te dar o que tu nunca poderia ter. Amém? Deus nos deu a graça de enviar um Salvador para nos salvar, sem a gente pedir. Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, sustentou, e o plano dele da salvação foi perfeito. Ocorreu tudo de acordo com o plano dele. A obra de Cristo falhou em algum momento? Então entenda, o que é a graça? A graça de Deus estava sobre Jesus. Então a graça sobre Jesus, não houve uma falha, tudo foi perfeito. A descida do Espírito Santo foi perfeita. Homem nenhum, força nenhuma terrena conseguiu impedir a misericórdia, o poder, o amor de Deus para conosco. Não conseguiu. Não conseguiram. Amém? E sabe o que é? Graça. Graça para nos salvar. E o Espírito Santo falando, não é pela lei, não é por mérito nosso, é pela fé no Senhor Jesus. Porque pela fé no Senhor Jesus, pela fé nele, a graça.
A graça, o poder da graça, me convence e me leva lá para a cruz. Porque tem que ter um poder sobre-humano, teve que ter um poder sobre-humano para suportar o que Jesus suportou sendo justo e ir lá para a cruz morrer por nós. Tinha que ter um poder sobre-humano nele, a graça. E me levar e te levar para lá, morrer lá, tem que ser um poder sobre-humano, a graça. Algo que jamais eu conseguiria, mas ele fez, e ele faz. Não é pela lei, não é mérito nosso, não é pelo que nós fazemos, é pelo que ele fez. Graça é tu tomar posse de Jesus, da obra dele, do poder dele, da santidade dele. Amém? E nós lemos aqui em Romanos, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito, de acordo com o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça. É por Jesus que nós recebemos a graça. Pela fé em Jesus, a Bíblia está falando que eu recebo a graça. Amém? Pela fé em Jesus, eu saí da lei. Pela fé em Jesus, o mérito nenhum, eu não posso ter mérito. E é pela fé em Jesus que eu recebo a graça. Pela fé em Jesus, tu tem que se anular. Tu tem que aceitar tudo que ele representa, que a Bíblia diz. É pela fé nele que eu recebo a graça. Ele já é a primeira graça. E pela fé nele, pelo que ele fez, pelo que ele é, eu recebo mais graça. A graça é Deus agindo na minha vida. A graça é a misericórdia de Deus me acompanhando. A graça é o poder de Deus me assistindo. A graça é o consolo do Espírito na minha alma. A graça é o poder sobre-humano vencendo a carne. Tu não está mais debaixo da lei, tu está debaixo da graça. Quem está sob a lei, segundo a Bíblia, está sob maldição. Mas a Bíblia diz, para acabar com isso, ele se fez maldição por nós. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O maldito morreu com ele, eu. Não sou mais. Quem está sob a lei é maldito. E lembre-se, quem está sob a lei não consegue viver o Evangelho. Recebeu mandamentos. O que é mandamentos? O que foram os mandamentos? Foi alguma coisa escrita? Foi? Isso aqui é o quê? O Evangelho é o quê? O que é o João, Pedro, Tiago, o que é? Letras. Aqui está o que Jesus falou que eu tenho que fazer. Se eu não conseguir, eu estou sob a lei. A graça de me convencer que eu era um perdido e precisava de um Salvador não me alcançou. A graça de me convencer que eu não tinha como e dependo de Jesus não me alcançou. Mas a fé em Jesus, a confiança em Jesus, eu recebo a graça de Deus. Olha, o Senhor tem falado conosco de uma forma tremenda. É uma loucura. A Bíblia diz para nós não recebemos a graça de Deus em vão. Sabe o que é receber a graça de Deus em vão? Tudo que Ele dispensou e está dispensando para nós. É uma loucura. É uma loucura tentar fugir dessa graça. Hoje é o Espírito da graça. E a Bíblia diz assim, ó, quer ver não receber? Pela fé em Jesus eu recebo a graça.
Se não for a fé segundo a Bíblia, eu estou entre os soberbos, que a Bíblia afirma, o Deus de toda graça é o que tu precisa, porque Ele subiu para cumprir tudo em todos. O Deus de toda graça é Deus dentro de você, agindo em você e te governando. Isso é graça. Tu ter Deus, morada de Deus no Espírito, e Ele te governando aqui na igreja, lá na rua, lá no trabalho, Ele te governando, é a graça dEle. E tu só recebe pela fé no Senhor Jesus. Então, mas a Bíblia é muito clara, que Ele, o Deus de toda graça, lembre-se, é a ação de Deus para você não errar mais, para você não se machucar mais. Então entenda, quando a Bíblia diz assim, e o pecado não terá mais domínio sobre vós, o pecado nos machuca, nos mantém doentes e revela que somos doentes. A Bíblia diz assim, e o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Adivinha por quê que a Bíblia diz? Porque vocês que têm fé em Jesus não estão mais sob a lei, mas sobre a graça. A graça me tirou do domínio da lei, me tirou dos mandamentos, me tirou do poder da culpa e do poder do pecado. A graça não é para eu viver como eu quero. A graça simplesmente Ele me capacita a viver tudo que Ele requer. É totalmente oposto do que estão falando e do que querem viver. Como criticam os perdidos que estão fazendo coisas erradas, não aceitam. Então, nós caímos no erro de criticar o perdido porque não está seguindo a Constituição. É isso mesmo? É isso mesmo? Aqui é a nossa Constituição. Se eu não seguir ela, a diferença é que lá são perdidos que não conseguem. Aqui, pela fé em Jesus, ex-perdidos. Dá para viver. Dá para viver porque ele que faz isso. Nós lemos aqui a santificação do Espírito. É o Espírito que aplica essa salvação. Graça e fé, a fé entrou, não mereciam. Nem fé, pela graça sois salvos, o quê? Ele agiu e revelou o poder dele no Evangelho para nós crermos no amor dele e ser salvos. Isso é graça. E depois ele envia o Espírito Santo para me manter onde? Na graça. Isso é graça. Eu não merecia ter Deus dentro de mim. Eu merecia, segundo a Bíblia, o fogo do inferno. E eles querendo ser salvos pela lei, de acordo com os padrões dele, como Paulo vai falar. Quando ocorreu isso, Paulo falou em Romanos, eles rejeitaram a justiça de Deus, querendo estabelecer a sua. Estão fazendo isso? Rejeitar a justiça de Deus é não viver de acordo com a fé em Jesus. E nós lemos aqui, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para quê? Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. A fé em Jesus me leva a quê? A obediência. Por quê? Graça de Deus me assistindo. Antes crescei na graça e no conhecimento. Antes crescei. Como é que eu cresço na graça? Está entendendo? Porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade. Conhecer a verdade é conhecer o que de Deus? O quê? Deus, pela misericórdia dele revela a vontade dele para nós. E pela vontade dele, pela graça, deu o Espírito Santo. Pela vontade dele, ele me levou para morrer na cruz. Eu morri na cruz, o Espírito Santo desceu. Agora, pela misericórdia, graça dele, ele me revela a vontade dele para eu não fazer mais a minha. Antes crescer na graça e no conhecimento, não tem outra maneira, só dá para crescer na graça. Na graça, no favor divino. Na graça, na bondade de Deus. Na misericórdia, nas riquezas da graça.
Antes crescer, e dá para crescer como? A vontade dele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando tu conheces a verdade, é a ação de Deus. Ele resiste ao soberbo, mas porém os humildes dá graça. A vontade dele para a minha vida é a graça dele em ação. O viver a vontade dele é a graça dele em ação. Tudo que eu faço para Deus, desde o momento que vou para a cruz, ressuscito com ele e ando em novidade de vida, a graça me assistindo. Eles queriam ser salvos pela lei está condenado, porque todos transgridem a lei. Pela fé em Jesus isso acaba. Houve um novo homem, somos feituras suas, criado em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Criado em Cristo Jesus, não é barbudo como ele, não é cabeludo como ele, não é um ser humano como ele. Criado em Cristo Jesus é o Santo Jesus. Aí quando acontece isso, eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. A graça é eu conseguir santificar Cristo sempre como Senhor em meu coração. E só vai ser salvo, lembra? Cheguei lá naquele grande dia, eu fiz. Os que estão sob a lei vão falar isso. Sob a lei vão falar isso. E muita gente está falando sobre a lei aqui. No Brasil, aqui. Estão vivendo sob a lei e achando que vão ser porque faz. Quem vai escutar bendito do meu Pai, são aqueles que dependeram 100% daquele que vai estar diante deles. Não fez nada. O coração transbordando porque ele fez. Porque não tem mérito. Não que a capacidade seja de nós, o apóstolo Paulo falou, nossa capacidade vem do Senhor. A graça reinando é Deus reinando em nossas vidas. E quando está tudo bem ajustado, segundo a Bíblia, quando está bem ajustado, segundo a Bíblia, Efésios, cresce. Quando está bem ajustado, cresce para a morada de Deus, no Espírito. Pela graça sois salvo, pela graça tu vive a salvação, pela graça tu vai entrar nas regiões celestiais, pela graça tu vai para as regiões celestiais, pela graça tu vai morar com Deus eternamente, pela graça tu anda em novidade de vida, pela graça tu só usa a palavra para edificar, pela graça. Pela graça tu não vive do jeito que tu quer, não. Pela graça não é com alguma coisa, não. Pela graça tu amas Jesus. A graça me faz, e o apóstolo Paulo termina um texto dizendo assim, que a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Mas segundo a Bíblia, não é eu amo, a graça está sobre a minha vida. A Bíblia não deixa a tua carne em paz, quer matar ela de todas as formas. A Bíblia diz que a graça seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Sabe o que eles são? Esses são os humildes. Que ele resiste o soberbo, mas dá quem ama Jesus. Quem ama Jesus são os humildes. Os humildes que dependem dele a todo momento. Sente uma inquietação que não é dele, vai aos pés dele. Sente que saiu uma palavra que não é dele, me perdoa, vai para os pés dele. Depende dele, não depende de si, não depende do homem. Segundo a Bíblia, eu não tinha esperança, vivia sem esperança. Eles tinham, porque tinha uma promessa para eles, eu sem. Tem um montão de gente no Brasil que não tinha esperança, segundo a Bíblia, continua não tendo dentro das igrejas, porque a esperança está ainda nesse mundo, perdido. Graça é a assistência de Deus na minha alma 24 horas fazendo a vontade dele. Graça é o poder do amor me dominando.
Graça me leva a temer a Deus e não querer traí-lo. Graça me aproxima de Jesus mais e mais. Graça eu olho, consigo enxergar o invisível da jararaca. Uma jararaca agora na tua perna aí, na perna de alguém. Fala aí, uma jararaca bem grande fazendo assim, uma naja da Índia fazendo assim para te picar agora aí na tua perna. A tua reação. Falando sem ver ela é até mais tranquilo, né? Mas já imagina, tu fechou os olhos, fez assim, ela assim agora na tua cara. Já aquela naja da Índia, coisa linda. Como é que fala? O que você sente? As mulheres são as primeiras aquele grito tradicional, né? Agora, em nome do Senhor Jesus, isso é porque eu estou a naja da Índia. Quando eu amo Jesus, eu consigo enxergar a naja da Índia com alguém conversando comigo. Eu consigo enxergar a naja da Índia quando vejo alguém conversando um com o outro. Muito pior do que o veneno da naja da Índia. A Bíblia diz assim para mim, apartai-vos da aparência do mal. Se alguém estiver falando e eu contemplar nas palavras a naja da Índia querendo me matar, por que a gente tem medo dela e quer fugir? Porque ela faz o quê? O veneno dela? Quando a gente enxerga espiritualmente, a gente tem pavor das palavras que se transformam em serpente, porque ela me mata. Não me mata fisicamente, não, ela pode me jogar no inferno. Então, não vou fazer como Eva, eu não vou dar assunto a ela. Eva deu assunto a ela. Eu não dou mais, não. Quando eu percebo ela em pé querendo me picar, eu saio fora. Rechaço ela como Jesus. Como? Na palavra. Jesus estava capacitado. A Bíblia diz que via nele toda a graça em Cristo. Por isso que a serpente não picou ele. E segundo a Bíblia, onde a semente se encontra a graça. Sabe o que significa? O maligno não lhe toca. Se tu ainda não consegue viver o Evangelho, tu continua sob a lei da letra. Segundo a Bíblia, a letra só mata. O Espírito vivifica. Chegou o Espírito, a letra matou, a letra mata. Mas só onde o Espírito Santo entra? O Espírito Santo entra quando alguém olha pela fé. Jesus fala assim para ele, olhar para ele. Tu olha, a mensagem faz você pela fé contemplar Jesus morrendo por você. A fé faz você contemplar a miséria que tu vivia. E tu olha para Jesus na cruz e fala assim para ele, obrigado. Muito obrigado pelo Senhor me livrar da ira vindoura. Obrigado pelo Senhor me resgatar do império das trevas, do domínio do pecado, da influência de Satanás, da vida miserável. Obrigado pelo Senhor entrar no meu caminho e me mostrar a sua vontade, o teu amor, a tua bondade. Amém. Aí tu não quer mais outra coisa. Então eu sei quem está sob a lei e quem está sob a graça. Porque a graça é toda a glória de Deus em nossas vidas e crescendo cada vez mais. Por isso que muitos, o que acontece? Vai ensinar alguém, vai pregar para alguém, sabe lá quando faz isso? Quando vai só com a lei. Cadê o fruto do Espírito? Cadê? Não tem como pregar o evangelho genuíno se não foi ele que estiver dominando a minha vida.
Por isso que Paulo falou, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho da graça, eu não me envergonho do amor de Deus, eu não me envergonho de falar que alguém para me salvar teve que morrer, eu não me envergonho de sofrer pela causa do meu Senhor, porque é o poder de Deus para a salvação. Pela graça sois salvos, pela graça tu continua salvo, tu continua se santificando para a obediência da fé. Quem tem fé aqui? Só há uma maneira de revelar a fé. Fé e obediência andam juntos. E quando anda junto isso, e ama, quer porque quer conhecer mais e mais a vontade dele, quer obedecer mais a ele, porque esse é o desejo onde a graça de Deus se encontra, essa graça me leva a buscá-lo cada vez mais em Cristo. Que seja essa a realidade, porque se não for, o que reina em nossas vidas é a lei. Eu só tenho um pouco o entendimento das letras, mas a verdade, o amor que tem nessa verdade, não entrou na minha vida. Aí não adianta puxar outras conversas. Essa é a verdade que está aqui, é fato, é real. Não adianta para conversar um montão de coisas que saem dessa verdade. Quem vive sob a lei não consegue obedecer o evangelho. Quem está sob a graça em sua vida, o favor de Deus em sua vida, ama Jesus e obedece. Essa é a verdade da Bíblia. A graça não é... Tem uns infelizes que eu já li que diz que até no final toda a graça não vai permitir ninguém de ser condenado. Até quem morreu em pecado, mas morreu acreditando em Cristo, mas morreu em pecado, a graça vai lá resgatar. Isso é claro que é aquele mesmo que apareceu lá para Adão e Eva, está rondando aí, mentindo para todo mundo, e todo mundo acreditando que Jesus, quem tentar, presta atenção, grava isso aí, eu aprendi isso com o Espírito Santo, quem tentar revelar com sua vida que não é possível o que o Senhor disse que é possível, esquece, condenado. Ao homem, para Deus, a graça dele em nós é quem em nós? Ele. Para Deus, aí eu revelo com a minha vida aqui? Não, estou condenado. Estou condenado, porque eu levei minha vida falando que Jesus não passava de um mentiroso, que ele não faz o que ele disse que faz. Aí já passou a escutar assim de um líder, a santificação ela é imperfeita, mas não adianta, eu critico essa palavra e tenho que abominar ela com a minha vida, provando o contrário. Porque a obra de santificação é obra do Espírito Santo em nós. Aquele que aplica a salvação em nós. Então, a obra do Espírito, ela é imperfeita. Ele não é capaz de aplicar ela da maneira que a Bíblia fala. Quem revelar, guarda isso, quem revelar com a sua vida que é impossível o que o Senhor disse que é possível, fogo do inferno o aguarda. Essa é a verdade. Eu vou viver com a minha vida. Jesus viveu e disse, com a vida dele, ele falando assim para todos nós, é possível, é possível, é possível. É possível, houve uma união mística entre nós e Cristo. Ao Espírito Santo, quando eu estou vivendo o Evangelho e só pratica a palavra, quem é filho de Deus, os filhos de Deus praticam a palavra e revelam que são guiados pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho, ele vai falando dentro de mim em todos os momentos, é possível,
É possível. É possível. Por que, Senhor? Porque tudo é possível ao que crê. Porque ele está sob a graça. Mas aos soberbos, ele não concede a graça. Amém? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Tem que ser revelado que não vem da gente. Como aprendemos domingo, somos mais excelentes? Claro que não. Somos os miseráveis da terra que carecem da graça de Deus. E quando ele chega, os miseráveis se tornam filhos da obediência. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.